Olá, querida amiga e discípula de Jesus. Hoje, dando continuidade à leitura do livro Mulheres na Bíblia, de Eunice Faith Pride, nós vamos pensar um pouquinho sobre Sara, mãe de nações. Neste e no próximo capítulo, estudaremos a vida de Sara, esposa de Abraão. Fala-se muito sobre essa mulher no Antigo e no Novo Testamento. Sara ocupa um lugar importante nos livros da história hebraica por ser a mãe do povo judeu. A vida de Sara demonstra vividamente o quanto Deus é justo, santo e também amoroso. Ele não será zombado, mas mostra verdadeira misericórdia. Ele ouve as orações de seus filhos e conhece os mais profundos desejos de seu coração. Experiências de Sara. A primeira vez que encontramos Sara, seu nome era Sarai. Deus mudou o nome dela e de seu marido Abrão, quando apareceu a Abrão para estabelecer uma aliança com ele. Sarai mudou seu nome para Sara, que significa princesa. Abrão se tornou Abraão, quando Deus disse a ele: porque por pai de numerosas nações te constituí. Gênesis 17, versículo 5. Nos dias de hoje, as pessoas mudam seus nomes por várias razões. Porém, as mudanças de nome na Bíblia têm grande significado, porque elas foram feitas por Deus. Nas mudanças dos nomes de Abrão e Sarai, Deus deu-lhes um selo, um sinal de sua promessa. Lemos sobre isso em Gênesis capítulo 17, versículos de 3 a 5 e depois de 15 a 16. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, sua mulher, não chamarás mais Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de nações. Reis de povos procederão dela. Sara nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, na Babilônia. Ela era filha de Terá, o pai de Abraão, o que consequentemente fez de Abraão e Sara meio-irmãos. Apesar de serem filhos do mesmo pai, o casamento deles foi aceito de acordo com os costumes locais, porque eram filhos de mães diferentes, conforme lemos em Gênesis 20, versículo 12. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Sara, a mãe de nações. Sara é única porque ela e seu marido foram os primeiros pais da grande raça judia. No entanto, eles procediam de uma cultura idólatra. Até mesmo o pai de ambos serviu outros deuses, segundo lemos em Josué, capítulo 24, versículo 2. Naquele tempo, não havia qualquer distinção entre judeus e gentios, porque a nação judia ainda não existia. Assim sendo, Abraão foi o primeiro homem a ser reconhecido como hebreu. Vemos isso em Gênesis capítulo 14, versículo 13. Isso aconteceu depois que Deus prometeu tornar seus descendentes uma grande nação. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Versículos 1 e 2. Em Gênesis 17, de 15 a 16, relata então a mudança do nome de Sarai. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não chamarás mais Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e te darei dela um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de nações. Reis de povos procederão dela.
A tradição hebraica descreve Sara como a mulher mais perfeita depois de Eva, a quem chamavam de mãe de toda a humanidade. Sara recebe o título de mãe das nações. Sem dúvida alguma, Sara é uma das mulheres mais importantes da história mundial. O que fez de Sara uma mulher tão importante e excepcional? Com certeza, um fator essencial foi o exercício de sua fé. Hebreus 11:11 diz: a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Você percebeu o segredo? Sara sabia que Deus permanece fiel à sua promessa. Esta é uma importante lição para cada uma de nós aprendermos. Se colocarmos nossa confiança ou dependência em alguém ou algo inferior a Deus, que é o único perfeito, consequentemente nos tornaremos inferiores ao que Deus quer que sejamos. Frequentemente fracassamos em nossas vidas cristãs porque confiamos em nossas próprias habilidades, ao invés de confiar em Deus. O conceito que Sara possuía a respeito de Deus é a primeira e mais importante lição que podemos aprender com ela. Deus chama Abraão. Não podemos estudar Sara sem considerar Abraão, pois eram marido e mulher. Eles viviam em um lugar chamado Padã Arã, quando Deus um dia disse a Abraão que eles haveriam de se mudar. Porém, além do fato de se mudarem, Deus queria que essa mudança fosse um total ato de fé. Deus não lhes disse para onde iam. Disse somente que eles se mudariam para uma terra que ele lhes mostraria. Gênesis 12, verso 1. Infelizmente, Abraão obedeceu parcialmente quando Deus lhe disse pela primeira vez que ele deveria mudar-se. Gênesis 11:31. Ele fez duas coisas que não deveria ter feito. Em primeiro lugar, levou consigo alguns familiares, quando Deus lhe disse que não o fizesse. Em segundo lugar, ao estabelecer-se em Harã, ali se deteve, não considerando que tinha um destino para chegar. Vai para a terra que te mostrarei. Em Gênesis 12, de 1 a 5, novamente Deus fala com Abraão, dizendo-lhe que deveria prosseguir. A Bíblia diz que Abraão seguiu tal como o Senhor lhe havia ordenado. Sara, como esperado, acompanhou-o. Assim sendo, Sara, pela primeira vez, teve de deixar sua casa, seus familiares, tudo o que conhecia. Ela seguiu seu marido. Ambos seguiam com fé, atentos às promessas do Senhor. Abraão e Sara estavam juntos nessa mudança em obediência a Deus. A Bíblia não relata nenhum deles reclamando ou questionando a Deus. Deixar a terra natal não os desuniu, nem diminuiu o amor que sentiam um pelo outro. A Bíblia também não indica que Sara quisesse voltar. O que lemos é que ela sempre demonstrou respeito e obediência ao seu marido. Aonde quer que fosse Abraão, sua prosperidade aumentava, tornando-se assim um homem muito rico. Nem as riquezas, nem a sua posição influenciaram o compromisso mútuo de Abraão e Sara. Nos dias atuais, muitos casamentos se desfazem quando o marido ou a esposa conquistam uma instrução maior ou uma posição melhor no trabalho. Podemos aprender com isso que o compromisso que Sara tinha com seu marido era algo sólido, muito importante. A mentira de Abraão e Sara. Quando Abraão e Sara atravessaram a parte da região mais ao sul da terra que Deus lhes havia dado, houve uma grande escassez de alimentos. Motivo esse que os fez decidir partir para o Egito. Sara era uma mulher muito bonita e Abraão temeu dizer ao rei do Egito que ela era sua esposa. Ele temia que o rei o matasse e levasse Sara para o seu harém. Por essa razão, o casal traçou um plano.
Abraão disse ao rei que Sara era sua irmã, o que era verdade, porém não totalmente. O rei levou Sara ao seu palácio com a intenção de possuí-la. Todavia, Deus disse ao rei para não tocá-la, pois ela era mulher de outro homem. Assim vemos como Deus os protegeu uma vez mais. Teria sido muito melhor se eles tivessem confiado plenamente nele, ao invés de fazerem seus próprios planos. Pensamentos finais. Abraão e Sara pecaram do mesmo modo que nós. A Bíblia registra o seu fracasso e, no entanto, Deus ainda os usou grandemente. As pessoas muitas vezes acreditam que se cometerem um erro será o fim. Deus nunca mais poderá usá-las, o que não é verdade. Se você pecou, confesse o seu pecado a Deus, pois somente Ele fará as correções necessárias. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Deus pode e perdoará o seu pecado também e restaurará a um lugar de gozo e serviço em seu reino. Tenho alguns tópicos para vocês estarem discutindo. Vocês gostaram de compartilhar com outras mulheres sobre aquilo que nós estamos aprendendo? Então, eu vou colocar agora alguns tópicos para você novamente fazer contato, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo telefone, enfim. E aí vocês vão compartilhar aquilo que vocês estão aprendendo através desse áudio. A primeira coisa que vocês precisam fazer é descrever as experiências relatadas aqui na vida de Sara. A segunda, qual foi o título especial que Sara recebeu? Terceiro, mencione 2 lições importantes sobre Deus que podemos aprender com Sara. 4, enumere 2 pecados na vida de Abraão e Sara. 5, o erro de uma pessoa pode desqualificá-la para sempre para o serviço de Deus? Justifique. Então, eu espero que essa leitura esteja sendo bênção para a sua vida e que você possa estar sendo muito edificada. Um beijo no seu coração e até amanhã.